Bom dia a todos. Hoje vou fazer mais um react, dessa vez com o professor Rock, a empresa que forjou o mundo moderno. Então vamos lá. 1623, em Amboina, uma ilha produtora de cravo no que é hoje o arquipélago indonésio, a pintura inflamou e tocou fogo na opinião pública. Intitulada As Atrocidades de Amboina, a pintura retratava a tortura e decapitação de 10 comerciantes ingleses por agentes holandeses, alegadamente por tentarem tomar o controle do lucrativo comércio de especiarias na região. A pintura era tão incendiária que, após apenas 2 semanas em exibição na sede da companhia, o rei ordenou que fosse removida e ela nunca mais fosse vista em público. Mas a memória dos eventos em Amboina perdurou. Entre 1624 e 1781, a Companhia das Índias Orientais publicou uma dúzia de vezes um panfleto intitulado Uma Verdadeira Relação dos Procedimentos Injustos, Cruéis e Bárbaros contra os Ingleses, com 2 ilustrações assustadoras na capa que retratavam interrogadores holandeses torturando os comerciantes ingleses, todos eles agora transformados em mártires. O massacre de Amboina, como ficou conhecido, tornou-se parte da história de origem da companhia e, por extensão, do Império Britânico na Ásia. A derrota em Amboina e as mortes cruéis de seus comerciantes afastaram a Companhia do Comércio de Especiarias das Índias Orientais e da competição com a Companhia das Índias Orientais Holandesas, VOC. Em vez disso, a Companhia das Índias Orientais voltou-se para o comércio. Então, aqui o professor Rock, ele comenta então desse massacre promovido pela VOC, que era a Companhia das Índias Orientais Holandesa, contra os ingleses. Lembrando que Amboina, ou Ambuíno, né, como os portugueses também chamavam, pertenceu a Portugal, ou seja, os primeiros europeus a chegarem lá foram os portugueses, que estabeleceram então um assentamento, uma missão. São Francisco Xavier andou por lá, eles fizeram construções, ergueram uma igreja, um forte e tal. Então, começou como um assentamento português. Depois, dentro do contexto da Guerra Luso-Holandesa, infelizmente, os portugueses perderam o controle da ilha para os holandeses, que infelizmente venceram os portugueses lá, né? E os holandeses foram muito cruéis com os portugueses e os nativos que eram aliados aos portugueses. Na prática, expulsaram todo mundo, né? Em outras ilhas também teve massacre, holandeses mataram portugueses, índios aliados dos portugueses. Sempre os holandeses foram muito brutais na guerra de algodão e seda com na guerra luso-holandesa, né? Um dado é que os holandeses praticavam hongtochten, acho que alguma coisa assim, nem holandês, não sei falar holandês, que era destruição sistemática de árvores de cravo por onde encontrasse, para justamente elevar o preço da mercadoria. Então, os holandeses não estavam atrás de livre mercado, como às vezes é comentado por aí. Eles queriam monopólio e queriam elevar o preço, ainda que custasse a destruição da concorrência de árvores e tal, né? Aliás, essa prática gerou pânico nas ilhas, porque tinha os comerciantes locais que vendiam esse produto para comerciantes islâmicos, né? E aí, com concorrência da VOC, eles ficaram em pânico e podiam ser ameaçados da VOC. Depois a VOC acabou dominando tudo lá, né? Os holandeses tinham feito 2 companhias, a WIC, WIC e a VOC. A VOC era a Companhia das Índias Orientais, que explorava todo o mercado do Cabo da Boa Esperança até o Extremo Oriente, e a Companhia das Índias Ocidentais, que era do Cabo da Boa Esperança até a América, né? Quem invadiu o Nordeste, teoricamente, o Nordeste brasileiro, foi a WIC, Companhia das Índias Ocidentais. E aí a Inglaterra também teve a sua Companhia das Índias Orientais, perdão, a EIC, né, ou BEIC, né, que era a British Indian Eastern Company, né, que era, então, eu acho que é mais conhecido como EIC, a Companhia das Índias Orientais Britânica, né? Então vamos ver o que ele vai comentar sobre isso. Império Mogol no sul da Ásia, expandindo eventualmente seu comércio lucrativo para produtos como chá e o tráfico ilegal de ópio, ao mesmo tempo que estendia sua influência pelo subcontinente indiano até o Golfo Pérsico, China e outras partes da Ásia. O que começou no massacre de Amboina acabaria por resultar na criação de um império que se estendia pelo globo e que, por fim, forjou o mundo moderno como conhecemos. A
Companhia das Índias Orientais, possivelmente a parceria público-privada mais duradoura da história, contribuiu para a formação do Império Britânico. Agora ele vai falar sobre a Companhia das Índias Orientais Britânicas, né, a EIC. Então ele já abandonou aí a VOC, né? Funcionou a industrialização da Europa e uniu a economia global. Ela era a principal entre dezenas de outras companhias que obtiveram direitos de monopólio e reivindicações soberanas por meio de concessões políticas emitidas. Essas companhias, avatares da coroa, uniram a busca pelo lucro com as prerrogativas do governo, embora muitas vezes governassem conforme o seu desejo, sem respeito nenhum por leis, muito menos por costumes locais. Importando matérias-primas, elas alimentaram o setor de manufatura da Revolução Industrial. Então, essas companhias chamadas de companhias majestáticas foram muito comuns no tempo das colonizações, principalmente na mão da Inglaterra e da Holanda. Na Inglaterra, ela, além da Companhia das Índias Orientais, ela teve companhias na África, na Austrália, no Canadá. E ao contrário, às vezes, do que é muito divulgado, a Inglaterra nunca lutou pelo livre mercado. Pelo contrário, era sempre monopólio atrás de monopólio. Então, ela formava essas companhias, instituía monopólio em determinada área, com determinada mercadoria, eles acabavam controlando. Então, essa Companhia das Índias, a EIC, né, a Companhia das Índias Orientais, tinha um monopólio do chá, do ópio. Tá? Isso aí levou problema até o protesto lá em Boston, né, o que antecedeu a independência das 13 colônias. Companhia do Hudson, lá no Canadá, ela tinha um monopólio de peles, e assim vai. Companhias na África tinham um monopólio de extração de ouro. Então, todo lugar era monopólio, não tinha nada de livre concorrência. Essas companhias majestáticas, elas ocupavam uma zona cinzenta entre o poder público e o poder privado. Então, muitos parlamentares britânicos eram funcionários da EIC, né? Estimularam a demanda por produtos estrangeiros e dominaram os crescentes mercados de capital de Londres, ao mesmo tempo que executavam os desejos do Estado na construção do Império Britânico. Essas companhias ajudaram a reivindicar quase 1/3 do território mundial para o Reino Unido, tornando seu império o maior já conhecido. Desde essa época, os historiadores debatem o significado e o impacto duradouro dessas empresas da era imperial. Alguns deles, usando o lucro e a escala delas como parâmetro, enxergam as gigantes corporações de hoje em dia como manifestações contemporâneas de companhias desse tipo que eram comum naquela época. Outros veem na maior delas, a Companhia das Índias Orientais, como ainda mais poderosa. Ela já foi descrita como a CIA, a NSA e a maior e mais terrível multinacional da Terra. Tudo isso junto na mesma empresa. Uma corporação cujo poder, assim como o de uma empresa como Meta, permaneceu praticamente sem controle por anos. Essas companhias muitas vezes existiam além do alcance da regulamentação estatal e, de muitas formas, funcionavam como estados independentes, com suas próprias formas de soberania. Originárias de guerras incessantes, a Companhia das Índias Orientais e a VOC tornaram-se duas das corporações mais poderosas que o mundo já conheceu. Ambas receberam monopólios garantidos pelo Estado e possuíam poderes normalmente associados a estados soberanos, incluindo o direito de construir fortalezas, ter exércitos, cunhar moeda, declarar guerra, assinar tratados e se envolver em diplomacia com entidades não europeias. Elas eram... E além disso, cobrar impostos também, né? Então, aí que foi muito competente em cobrar impostos lá na Índia, né? Também, inconfundivelmente, empresas comerciais na vanguarda da inovação financeira, que, combinadas com a ambição desenfreada e a licença para fazer a guerra, geravam riqueza incrível, suficientes para impulsionar a era de ouro holandesa do século XVII e a Revolução Industrial Britânica nos séculos XVIII e XIX. Em Amsterdã, pinturas de grandes artistas como Rembrandt e Johannes Vermeer enfeitavam a época. E ideias inovadoras, incluindo a dos filósofos Baruch Spinoza e Hugo Grotius, se espalharam por todo lugar. Em Londres, commodities importadas contribuíam para o crescimento da produção nacional e o surgimento de uma classe média urbana. Muitos, na época, incluindo o pensador conservador Edmund Burke, viam as fortunas da Companhia das Índias Orientais e as da Grã-Bretanha como estando inexoravelmente ligadas. A VOC surgiu como a primeira empresa de capital aberto do mundo, pagando dividendos médios anuais de 18% por quase 2 séculos. Em seu auge, a VOC valia o equivalente a cerca de 7,9 trilhões de dólares de hoje, um valor maior que a soma dos valores atuais combinados de Alibaba, Alphabet, Amazon, Apple, AT&T, Bank of America, Berkshire Hathaway, Chevron, ExxonMobil, Facebook, Johnson & Johnson, McDonald's, Netflix, Samsung, Tencent, Visa e Walmart. Já a Companhia das Índias Orientais evoluiu para uma empresa de capital aberto permanente
somente em 1657. Semelhante às corporações modernas, ela tinha o status legal de uma pessoa jurídica com direitos, mas poucas obrigações, ações transferíveis, responsabilidade limitada e uma separação entre gestão, os diretores, e proprietários, os acionistas. Assim como na VOC, qualquer um poderia investir na empreitada de comércio imperial, lucrando financeiramente e até reivindicando um certo poder ultramarino. Pra vocês terem uma ideia, no início do século XIX, a Companhia das Índias Orientais tinha um exército privado de 200 mil soldados, 2 vezes o tamanho do Reino Unido. Era responsável por quase metade do comércio do país e Então se compara muito essas companhias majestáticas com os grandes conglomerados de hoje em dia. Mas essa comparação tem alguns pontos em comum, mas tem outros que diferem, como os exércitos, né, as companhias modernas, pelo menos que eu saiba, não tem exército. Também a capacidade de influência na época nos territórios era maior, eles administravam, eles agiam como agentes colonizadores, né? Então, passada essa era, nunca surgiu uma companhia tão poderosa como nem a EIC, nem a VOC, nem a WIC, que eram, sim, gigantes, que eram estados dentro do estado, né? Inclusive a EIC foi acusada de ser um estado dentro do estado, um império dentro do império. Então eles faziam guerras, massacravam populações, impunham regras, etc. A EIC, ela fez a guerra do ópio lá na China, né? Então ela importava, ela levava o chá da China para a Índia e da Índia para a China ela levava o ópio. Era um comércio extremamente lucrativo. Só que ela viciou, né, o chinês em ópio. O imperador chinês resolveu proibir, então a EIC declarou guerra e é lógico que o Império Britânico apoiou essa guerra e a Inglaterra venceu as 2 guerras do ópio, ajudando a corromper lá o povo chinês, que o que interessa mesmo para essa turma era lucro, né? Então, essa aí que foi um horror, né? Tinha os líderes, presidentes dela eram horrorosos, corruptos, ela sempre foi acusada de ser corrupta. Aquele Clive, né? Às vezes chamado Clive da Índia, que foi o presidente da EIC, ele era viciado em ópio, né? Fulano horroroso. Então o poder dessas companhias naquela época é muito maior do que o poder das grandes companhias hoje em dia. Governava a maior parte do subcontinente indiano. Acionistas elegiam anualmente comerciantes estadistas que elaboravam e implementavam políticas, determinando o destino de milhões de habitantes das regiões que eram submissas à companhia. A VOC e a Companhia das Índias Orientais borraram as fronteiras entre o público e o privado em busca de lucro e poder, mas elas não estavam sozinhas. Estados europeus concederam esse tipo de licença e ajudaram dezenas de empresas privadas que, por sua vez, forneceram os motores da expansão imperial e capitalista ao redor do mundo. Na marcha da Inglaterra para construir seu império, havia dezenas de outras companhias do tipo que receberam direitos de monopólio e que financiaram e impulsionaram as primeiras tentativas de fundar colônias inglesas e lucrar com o comércio de todo tipo de matérias-primas, bem como de pessoas escravizadas. Mercadores ingleses, estabelecendo as bases econômicas e políticas do império, ainda assim dependiam da intervenção do Estado para garantir o seu acesso aos mercados. Navios militares mantinham as portas do comércio abertas, por exemplo, na China durante as guerras do ópio no século XIX. A marinha policiava as águas coloniais, protegendo o transporte de mercadorias, especialmente após a Batalha de Lagos, uma devastadora derrota em 1693, as empresas imperiais contribuíram generosamente para os cofres do Estado por meio de taxas alfandegárias, com apenas 5 empresas, principalmente a Companhia das Índias Orientais. E lá na Índia, a EIC, ela desorganizou, né, a vida agrária do povo, né, mexeu lá na agricultura, nas relações sociais, o que acabou gerando fome, né? Então a Índia sofreu com várias fomes durante o domínio britânico. E uma delas foi causada pela EIC, né? A última das grandes fomes dentro do Império Britânico foi aquela durante a Segunda Guerra Mundial, na qual o Churchill teve grande culpa, né? Então, essa relação entre fome na Índia e a má gestão dos ingleses lá é muito pouco comentada, né? Depois que a EIC saiu da Índia, né, o Estado britânico assumiu o controle e aí ficou conhecido como Raj britânico. Respondendo por cerca de 1/3 do orçamento público da Grã-Bretanha em meados do século XVIII. As empresas também ajudaram a gerar muitos empregos, seja nos portos de Londres ou em alto mar e nos campos de batalha do Império. A Levant Company, sozinha, empregava cerca de 5.000 marinheiros até o final do século XVII. Mas interpretar o Império Britânico como uma história de colonialismo corporativo ainda deixa apenas uma imagem parcial dessa história.
David Livingstone, o famoso missionário e explorador britânico do século XIX, resumiu o credo imperial do Reino Unido em 3 palavras: cristianismo, comércio e civilização. O poder e o lucro certamente impulsionaram os estados e empresas, assim como fazem com as corporações hoje em dia. Mas os estados e empresas... Esse David Livingstone era um fanático protestante, mas ele tinha uma simpatia pelos portugueses, né? Inclusive ele elogiou os assentamentos portugueses na África, comentando que os portugueses realmente melhoraram a vida dos africanos. Isso daí, obviamente, é muito pouco comentado, claro, né? Na era do Império, não operavam em vácuos ideológicos, assim como as corporações modernas. A noção de missão civilizadora do Reino Unido era vista como algo muito importante, tanto na metrópole quanto no resto do Império. Isso levou inúmeros missionários, como Livingstone, a espalhar o evangelho e as normas ocidentais ao redor do mundo, enquanto jovens administradores coloniais tentavam remodelar os súditos do Império à imagem liberal e moderna do Reino Unido. Mas e tem uma parte, né? Então um pouco romantiza. Agora, quem não concordasse com o Império Romano era metralhado, né? Como aconteceram com tribos africanas, quando sob a ação do Cecil Rhodes, um velhaco megalomaníaco, que também foi, ao mesmo tempo, figura política, né? O nome Rhodésia foi por causa dele Rhodes, depois a Rhodésia se tornou Zimbábue. E o Cecil Rhodes, além de ser homem do Estado, ele era também funcionário ele foi um dos fundadores da De Beers, né, que controla o diamante, também tinha ligação com a empresa que cuidava lá uma outra empresa britânica na administração, chamava South Africa Company, né? Então, era uma figura triste que promoveu vários massacres. Além disso, já falei, né, da fome causada pela EIC e também guerras lá e abusos. Então, o Império Britânico, embora em muitos locais ele tenha de fato melhorado o nível dos lugares onde ele entrou, melhorando o nível das populações locais, levando para uma civilização um pouco melhor, mas em outros também partia para massacres aí descabidos, né? Agora, o que é uma mentira, que é muito desenvolvida, é que o Império Britânico queria livre mercado, prosperidade para todos, em igual condições. Tudo é mentira. Eles eram defensores dos monopólios, né? É uma coisa dada a aliança da Inglaterra com Portugal, a Inglaterra sempre aceitou missionários católicos em território do Império Britânico, ao contrário dos holandeses, que tinham aversão completa ao catolicismo e fizeram vários massacres contra católicos, que é pouco comentado. Massacres na Indonésia, massacres no Ceilão, no Nordeste do Brasil também teve, então eles tinham aversão. Os ingleses, dada a aliança histórica com Portugal, então deixava ali os missionários católicos que porventura andassem no Império Britânico. A Companhia das Índias Orientais não era uma unanimidade, muito menos era eterna e eventualmente se viu desmontada e eliminada pelo Estado britânico. Já no século XVII, um membro do parlamento inglês descreveu a companhia como sugadora de sangue do bem-estar comum. O comportamento destrutivo delas se estendeu às populações locais por meio de medidas que geravam fome, políticas de trabalho exploradoras e táticas de terra arrasada. O famoso economista Adam Smith chegou a ridicularizar as empresas desse tipo por sua negligência, insistindo que eram resquícios de uma era passada de organização capitalista que impediam o crescimento econômico e davam origem a uma má gestão e ao abuso. O próprio Burke, quando político, liderou o julgamento de impeachment de Warren Hastings, o governador-geral de Bengala da Companhia das Índias Orientais, na Câmara dos Lordes, indignado não com a ambição imperial da Grã-Bretanha, mas com a conduta de Hastings e dos funcionários da Companhia das Índias Orientais, a quem Burke ridicularizou. Meninos sem tutores, menores sem guardiões, ele disse no julgamento. O mundo é liberado sobre eles, com todas as suas tentações, e eles são liberados sobre o mundo, com todos os poderes que o despotismo envolve. O parlamento, especialmente após a crise fiscal da Companhia das Índias Orientais e o massivo resgate governamental na década de 1770, insistiu em diminuir a soberania corporativa da empresa, substituindo-a por um aumento na supervisão até que, após a rebelião sísmica na Índia em 1857, nacionalizou a administração da empresa sob o poder da coroa britânica. Menos de 20 anos depois, a empresa foi dissolvida, embora suas práticas corruptas vivessem nos outros estados e empresas do Império, bem como em algumas das corporações multinacionais de hoje. Os governos e as corporações de hoje podem e devem aprender com os erros
erros dos gigantes globais que financiaram e impulsionaram os impérios europeus. Essas empresas, lançadas como empreendimentos capitalistas, rapidamente se tornaram parcerias público-privadas, adquirindo e mantendo territórios enquanto transcendiam fronteiras soberanas e frequentemente se mantinham à distância das leis dos estados soberanos. Assim como algumas das multinacionais de hoje, elas eram muito boas em fazer lobby e criar novas estruturas e formas de empresas para evitar legislações conduzidas pelo Estado que não conseguiam contê-las. O recente questionamento do Congresso dos Estados Unidos a Mark Zuckerberg e a influência desproporcional do Facebook nos resultados políticos tinha certas semelhanças com os interrogatórios de Hastings por Burke no século XVIII no parlamento. Essas críticas necessárias podem ser insatisfatórias diante de crises globais existenciais que exigem soluções em vez de lamentos e advertências. Seja a Companhia das Índias Orientais ou o Facebook, as empresas multinacionais muitas vezes exploram as fraquezas do Estado ou a mais completa ausência dele. Então, o vídeo é bom, né? Dentro dos limites, podia ser abordado outras coisas, né? Como que ele chamava companhias majestáticas e que realmente era um misto de coisa estatal com coisa privada, alta corrupção, acusação de má gestão, tinha toda a sorte de acusação, desde corrupção até uso de droga, acusação que era um Estado dentro do Estado, e tudo isso era verdade. Aí, finalmente, elas foram dissolvidas com o tempo. A VOC, inclusive, foi uma administração tão incompetente que ela acabou falindo, né? E a VOC, na maior cara de pau, a WIC também, tinham lá na contabilidade itens ligados à filibustaria, ou seja, pirataria. Então, então eles colocavam na contabilidade quantos navios espanhóis eram assaltados, e aí os lucros desses assaltos entravam na contabilidade da companhia. É realmente impressionante. Eles legalizaram a pirataria, uma coisa assim assustadora, né? Dentro da Escola da Verdade Histórica eu tenho um curso sobre impérios coloniais, na qual eu abordo vários temas, né? Inclui as companhias majestáticas. Quem quiser indicação de leitura, eu tenho um livro aqui muito bom, do autor Bowney, Stephen Bowney, The Merchant Kings, Quando as Companhias Mandaram no Mundo. Só que esse livro está em inglês, né? Então, para quem não sabe inglês, vai ter dificuldade em avançar aí nos estudos que queira fazer, quer dessas companhias majestáticas, quer qualquer outro. Então, eu recomendo o curso B-Way do Jonas Bressan. E aí, para a pessoa aprender inglês. Inglês é fundamental no mundo de hoje, para trabalho, viagem, ter acesso a livros importantes e tal. E boa parte da minha fonte, quando eu escrevi o livro Impérios Coloniais e quando eu publiquei o curso Impérios Coloniais, na área das companhias majestáticas, esse livro do Bowney foi fundamental, foi o melhor livro que eu li sobre o tema, então eu recomendo fortemente ele para quem quer aprender sobre essas companhias majestáticas. Então, se você tem interesse nesse tema, se inscreva no meu curso da Escola da Verdade Histórica. Se você quer aprender inglês, na B-Way do Jonas Bressan. Lembro que hoje, dia 10 de outubro, termina a promoção do meu curso Como Estudar. Não perca essa oportunidade, está com um bom desconto de R$50. É um curso extremamente objetivo, lá que eu mostro o meu curso que eu mostro como que eu estudo. É um curso que já está amplamente validado, quer pelos meus alunos, quer pela minha experiência com isso, já que foi um curso que foi feito na prática, né, do dia a dia, então uma coisa que eu já vi funcionando e funciona há mais de 20 anos. Então não perca essa oportunidade, adquira o curso Como Estudar, com promoção que termina hoje, dia 10. Bom, vamos ficando por aqui. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, faça isso, caso goste do nosso conteúdo, e também nos acompanhe nas redes sociais. Obrigado e até o próximo react.